Do Lu da Lu. Volume 40. Capítulo 277. O trovão céu azul desvanecente. De manhã cedo o céu estava limpo, sem sinal de nuvens até onde a vista alcançava, uma brisa morna enchia seus pulmões de ar fresco. O acampamento de quase 100 li de comprimento do Império Seldou se espalhava como uma besta mística a 50 li da passagem Jialing. Ao alvorecer, após um café da manhã antecipado, o exército se reuniu ao som de estrondosos tambores de batalha. Uma formação quadrangular após a outra foram surgindo do lado de fora do acampamento, cada esquadrão contendo 10.000 soldados. Seguindo as ordens passadas pelo exército central, 100.000 soldados do Império Seldou lentamente marcharam em frente. Essas eram 10 legiões completas de cavalaria pesada e também toda a cavalaria pesada que o Império Seldou havia trazido. Esses eram verdadeiros heróis de ferro. Mesmo não avançando muito rápido, sua grande força fez até o chão tremer. Seguindo de perto atrás deles vinham os 4.000 mestres dos espíritos do Império Seldou, escoltados até o campo de batalha pelos 12.000 do exército Tang. Indo apenas por aparência, o exército Tang até poderia parecer apenas uma cavalaria leve encarregada de protegê-los e, em um campo de batalha normal, em geral era justamente a cavalaria leve que lutava ao lado dos mestres dos espíritos, o suficiente para demonstrar a sua vantagem de velocidade. Atrás deles vinham outras 10 legiões de cavalaria leve, avançando pelas laterais. Para a primeira batalha contra o Império dos Espíritos, o Império Seldou enviou toda a sua cavalaria. Até mesmo aqueles mestres dos espíritos estavam montados. Se aproveitando da cavalaria pesada, eles poderiam avançar à vontade e proteger a retaguarda. Na passagem Jialing, Bibi Dong zombou. O Império Seldou está com medo. Usando apenas a cavalaria eles de fato podem nos atacar ou recuar com facilidade, mas isso só se aplica a um campo de batalha convencional. Não me diga que eles de alguma forma serão capazes de usar as vantagens da cavalaria contra as minhas legiões de mestres dos espíritos. Repasse as minhas ordens. As 8 legiões de cavalaria e infantaria pesadas devem se posicionar na frente, a legião dragão sagrado deve se espalhar. Os 4 portões da passagem Jialing se abriram quase simultaneamente e as 4 pontes levadiças se abaixaram com o barulho das correntes, fazendo um caminho sobre o fosso de 50 metros. Com armaduras tilintantes, centenas de soldados rapidamente marcharam para fora da passagem Jialing. Porém, apesar de todas essas legiões estarem bem armadas, essas tropas pesadas da passagem Jialing não estavam tão bem organizadas quanto as do Império Seldou no quesito formação. Em primeiro lugar, como eles vinham de reinos e ducados diferentes, suas armaduras eram todas de padrões diferentes. Comparadas à armadura negra do Império Seldou, parecia haver pelo menos umas 10 cores de armadura entre as tropas do Império dos Espíritos. A velocidade com a qual eles assumiram suas posições também foi bem mais lenta. Claramente o treinamento do Império dos Espíritos não havia sido completado. Ao todo, 4 legiões de cavalaria pesada e 4 legiões de infantaria pesada. Essa já era a maioria das legiões pesadas do Império dos Espíritos. Como a outra passagem enfrentando o ataque do Império Estrela Lu estava mais focado em defesa, eles não haviam mandado muitas unidades pesadas para esse lado. O exército de 200.000 soldados do Império Seldou parou de marchar quando ainda estava a 20 li da passagem Jialing. As 10 legiões de cavalaria pesada se organizaram em uma fila reta, abrindo uma passagem no meio. Protegidos pelo exército Tang, na verdade, mais de 6.000 mestres dos espíritos avançaram. Porém, os mais de 2.000 mestres dos espíritos da seita Tang estavam todos vestidos da mesma forma que os soldados do exército Tang. A cavalaria leve se espalhou pelas laterais dos dois lados, pegando os arcos longos em suas costas. Eles na verdade eram todos arqueiros montados. Do outro lado, as 8 legiões do Império dos Espíritos já haviam se organizado na frente da passagem e, logo em seguida, um exército de 10.000 homens marchou para fora dela. Eles não estavam montados e sim marchando a pé. Mesmo assim, eram capazes de se mover tão rápido quanto os cavalos de guerra. Esses 10.000 homens formaram uma fila em frente à passagem Jialing, todos usando apenas equipamentos leves. Suas roupas estavam decoradas com padrões em linhas douradas e nas bandeiras tremulando atrás deles havia 2 grandes palavras douradas: Dragão Sagrado. O Grande Mestre e Tang San estavam parados um ao lado do outro e, junto com eles, também estava aquele Marechal Gelon. Avançar. O Marechal acenou. Arqueiros montados, se preparem. Quando estiverem a 10 li dos inimigos, abram fogo. Tang San também passou suas ordens para o exército Tang. Chequem as bestas. Retecem os mecanismos. Com sonoros clangues, o exército Tang discretamente pegou as bestas divinas Zuji em suas costas. As posicionando no nível de suas celas, eles inspecionaram suas armas, em especial a condição das flechas carregadas e dos mecanismos. Após completarem a inspeção, eles assumiram uma posição de batalha. Bandeiras tremulavam ao vento. Atrás deles, o imperador Shui Beng pessoalmente estava comandando 200.000 homens para proteger a retaguarda. A distância entre os dois lados foi diminuindo. Quando restavam apenas 10 li entre eles, a cavalaria leve do Império Seldou foi a primeira a agir. As 10 legiões aceleraram ao mesmo tempo, dezenas de milhares de cascos batendo no chão, avançando contra a passagem Jialing. Do lado do Império dos Espíritos, as 2 legiões de infantaria pesada mais próximas da Legião Dragão Sagrado rapidamente se moveram,
erguendo seus gigantescos escudos e criando um bloqueio na frente da Legião Dragão Sagrado. Ainda na passagem Jialing, Bibi Dong não conseguiu evitar franzir as sobrancelhas ao ver aqueles 100.000 soldados montados avançando. Esses soldados do Império Cell-Dou estão tentando se suicidar? Apesar de não estar muito familiarizada com a arte da guerra, ela ainda sabia que só poderia haver um resultado se a cavalaria leve avançasse sobre cavalaria ou infantaria pesadas, em especial quando não havia uma diferença numérica muito grande entre os dois lados. Isso não era muito diferente de suicídio. Mesmo atacando com arcos e flechas, eles ainda estavam enfrentando cavalaria e infantaria pesadas. Arcos e flechas seriam praticamente inúteis. A Legião Dragão Sagrado nem mesmo precisaria agir. Enquanto Bibi Dong ainda estava confusa, a cavalaria leve do Império Cell-Dou já havia chegado. Quando ainda estavam a apenas um li do exército inimigo, eles instantaneamente mudaram de direção, atirando suas flechas e, com um wash, inúmeros projéteis voaram na direção das legiões do Império dos Espíritos. A maioria foi atirada ao acaso. Nessa distância e quando seu alvo era um exército de 90.000 tropas, praticamente não havia necessidade de mirar. Como a cavalaria leve pretendia, a maioria das flechas foram disparadas na direção da Legião Dragão Sagrado. A infantaria pesada até tentou protegê-los com seus escudos, mas eles não podiam fazer nada contra as flechas caindo do céu. Após completar a primeira saraivada de ataques, a cavalaria leve não parou. Com uma nuvem de poeira se erguendo após a outra, eles se aproveitaram dos seus cavalos rápidos para recuarem pelos flancos e retornarem às suas posições originais. Apesar de ser apenas uma saraivada, ainda eram 100.000 flechas. As 10 legiões de cavalaria leve do Império Cell-Dou revelaram sua excelente qualidade diante do Império dos Espíritos. Ao disparar a primeira onda de flechas, sua formação mal se alterou. Enquanto eles davam a volta, retornando para suas posições originais, o resto do exército do Império Cell-Dou já havia avançado mais 5 li. Sob a cobertura das nuvens de poeira, eles pareciam com fantasmas, se teleportando para sua nova posição. Bibi Dong suspirou consigo mesma, perguntando num tom calmo. Nossa cavalaria leve é capaz de realizar manobras desse nível? Todos os generais, inclusive os responsáveis pela cavalaria leve, parados atrás dela ficaram temerosos em silêncio. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Vocês não me disseram que o Império Cell-Dou era como um tigre de papel? Que as tropas eram preguiçosas? Em sua maioria apenas nomes enchendo a folha de pagamento. Isso é um exército só de exibição? Então o que são vocês? Ver aquelas 10 legiões de cavalaria leve exibindo sua força em formações organizadas, mesmo não sendo capazes ferir seriamente a Legião Dragão Sagrado ou as tropas pesadas, sem dúvidas ainda foi um enorme golpe para a moral do Império dos Espíritos. Bibi Dong compreendeu que ela não havia sido a única que esteve aguardando pacientemente por todos esses anos. O Império Cell-Dou também estava se contendo. De acordo com suas estimativas anteriores, o exército imperial de Cell-Dou deveria ter menos de 600.000 homens e a maioria sem força de combate real. Mas isso, o que estava diante dela agora era um exército de 1 milhão de soldados bem treinados e armados. Mesmo se a força militar do Império Cell-Dou fosse comparada à do Império Estrela Lu, não haveria muita diferença. Repasse minhas ordens. A Legião Dragão Sagrado deve liberar seus anéis de espírito. Ataquem. Esse era o primeiro confronto entre os dois lados e a moral precisava ser recuperada. Bibi Dong sabia que as tropas daqueles reinos e ducados não eram muito confiáveis. Os únicos em quem ela realmente podia confiar eram seus próprios subordinados. Contanto que eles fossem capazes de derrotar a Legião de Mestres dos Espíritos do Império Cell-Dou, essas tropas incorporadas não seriam problema. No mesmo instante, uma luz brilhante iluminou o lado do Império dos Espíritos. 10.000 mestres dos espíritos liberando seus anéis de espírito ao mesmo tempo era uma cena com certeza estonteante. Inúmeros anéis de espíritos irradiaram sua luz branca, amarela, roxa e preta. Apesar de esse exército também não estar padronizado, a assustadora força de presença irradiada por eles fez até a respiração dos 200.000 soldados do Império Cell-Dou ficar mais urgente. Esses soldados obviamente sabiam o que significava enfrentar mestres dos espíritos. Um único ataque em área de um mestre dos espíritos de alto nível poderia matar centenas deles. Apenas mestres dos espíritos eram capazes de enfrentar outros mestres dos espíritos. O Marechal Gelon olhou para o grande mestre e Tang San ao seu lado, unindo as mãos na sua frente. A seguir, é com vocês, altezas. O grande mestre assentiu, erguendo a mão direita. Liberem seus espíritos. Os mais de 4.000 mestres dos espíritos escoltados pelo exército Tang liberaram seus espíritos. Apesar de seus números serem bem menores que os dos oponentes, suas ações foram uniformizadas e não havia desordem entre as cores dos seus anéis de espírito. A dianteira da legião inesperadamente era formada apenas por mestres dos espíritos com 7 ou 8 anéis. Apesar de não haver muitos, seus anéis de espírito compensavam a falta de pessoal. Atrás deles vinha uma formação de mestres dos espíritos com 6, 5, 4 e 3 anéis. A maioria possuindo entre 3 e 5 anéis. Porém, o que mais chamou a atenção foram os 100 pagodes de porcelana dos 7 tesouros que brilharam ao mesmo tempo. Sua bela e estonteante luz foi disparada na direção do céu. Eles estavam localizados no coração da legião de mestres dos espíritos e, em meio àquela luz cintilante, o mestre da escola porcelana dos 7 tesouros, Ning Fengzi, olhou para frente.
O Doulu Espada e o Doulu Osso estavam de guarda ao seu lado. Esses 100 discípulos da escola porcelana dos 7 tesouros eram todos sobreviventes daquela vez e, atrás deles, vinham outros 100 discípulos que ainda não haviam liberado seus espíritos, observando atentamente o exército do Império dos Espíritos do outro lado com chamas de ódio em seus olhares. Na passagem Jialing, Bibi Dong abruptamente balançou a mão. Os 10.000 mestres dos espíritos da Legião Dragão Sagrado pularam como se fossem uma única entidade. Apenas o rol dos espíritos seria capaz de dar esse treinamento a mestres dos espíritos e, portanto, mesmo que seu exército não fosse tão capacitado assim, suas legiões de mestres dos espíritos definitivamente eram a elite. Mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade deram a volta pelas laterais enquanto os do tipo poder e ataque e do tipo defesa tomaram a liderança da investida. Os do tipo suporte aplicaram seus efeitos de suporte de toda sorte nas tropas pela retaguarda e os do tipo controle seguiram de perto os do tipo poder e ataque, todos eles já preparando suas habilidades espirituais. Esses mestres dos espíritos estavam divididos em vários grupos de acordo com sua direção de cultivação. Centenas deles vinham da escola Dragão Sagrado das novas 7 grandes seitas. Cada discípulo da escola Dragão Sagrado foi coberto por uma camada de escamas brancas e todos possuíam físicos fortes e robustos. Esse era o seu espírito, o dragão branco blindado. O dragão branco blindado não podia ser considerado um dragão de verdade, ele era apenas um parente próximo. Ainda havia uma grande diferença entre ele e o original dragão azul relâmpago tirano. Mas eles ainda eram dragões e essa escola Dragão Sagrado também possuía inúmeros especialistas graças aos cuidados especiais do rol dos espíritos. Essa seita havia sido formada a partir de uma separação direta do rol dos espíritos, se tornando uma das 3 seitas superiores das novas 7 grandes seitas e essa Legião Dragão Sagrado também havia sido nomeada em homenagem a eles. Um dos grupos de mestres dos espíritos ao lado dos da escola Dragão Sagrado era bem familiar para os demônios da Shrek. Eles uma vez enfrentaram mestres dos espíritos dessa seita na competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Com força e defesa balanceadas, eles eram da escola Elefante Blindado. Todos esses gigantescos membros da escola Elefante Blindado liberaram seus espíritos e, liderados pelos mestres da seita, o Elefante Celestial e Yan Zhen, avançaram junto dos membros da escola Dragão Sagrado com passos largos. Sem dúvidas, eles eram a pedra angular dessa Legião Dragão Sagrado. Apesar de mesmo juntas, essas duas grandes seitas não terem mais do que uns 700 membros, seu poder de luta sem dúvidas era o mais proeminente. Quer fosse o espírito dragão branco blindado ou o mamute de diamante, ambos eram feitos para o campo de batalha. Nenhuma cavalaria pesada seria capaz de impedir o seu avanço. Separar formação. Ancião Taiten, Ancião Nilgal, peguem 1000 homens do exército Tang cada um e deem suporte aos flancos. O resto dos soldados, formação em fila única, ordenou Tang San. Taiten e Nilgal fizeram o que lhes foi mandado, não demorando para partir. Os 8.000 soldados restantes formaram uma fila, bloqueando a frente do exército central de mestres dos espíritos. Com metade desmontada e metade sobre seus cavalos, eles simultaneamente ergueram a versão aumentada da besta divina Zuji em suas mãos. Não atirem sem o meu comando. Quando eu não estiver aqui, sigam as ordens do tutor estatal. Tang San disse friamente. Os mais de 2.000 discípulos da seita Tang estavam de guarda na frente de Tang San, do grande mestre e do marechal Gelon. Mais na frente, vinha uma linha formada por discípulos do Salão da Defesa e do Salão dos Remédios. Todos os 2.000 mestres dos espíritos restantes, assim como os 4.000 subordinados ao grande mestre, esperaram em silêncio. Velha aberração, você se atreve a avançar comigo? Tang San gritou alto. Com uma risada estranha, a voz de Dugu Bo soou do meio dos outros mestres dos espíritos. Não existe nada que eu não me atrevo a fazer. Eu não sou muito bom enfrentando um título Doulu sozinho. Mas em uma batalha em grupo, quem se atreve a dizer que é mais forte do que eu? Vamos. Professor, eu vou deixar esse lado com você e o Marechal Gelon. Tang San virou a cabeça na direção do grande mestre. Os mestres dos espíritos inimigos na dianteira da formação possuem uma poderosa defesa e isso vai influenciar a eficácia das bestas divinas Zuji. É melhor quebrarmos as defesas deles de uma vez. Nós estamos indo. Rei Lan Hao, você, o Marechal Gelon queria se opor. Mas Tang San já havia agarrado o tridente do deus do mar e saltado. Atrás deles, os outros 6 demônios da Shrek não precisaram de um lembrete, saltando ao mesmo tempo que Tang San. Zhu Zuqin levou Ning Hongrong, Dai Mubai levou o Oscar e, além do 7, o mestre do Salão dos Remédios, Yang Wood, também se separou da formação. Ainda na passagem Jialing, Bibi Dong viu o lado do Império Seldon mandar apenas 8 pessoas. De início, ela ficou sem entender, mas logo em seguida, quando viu que a pessoa na dianteira do grupo era Tang San segurando o tridente do deus do mar, ela imediatamente gritou. Isso não é bom, anciãos, sigam-me. Dizendo isso, ela ignorou sua posição como imperatriz e abruptamente saltou da passagem Jialing. Asas roxas se esticaram de suas costas enquanto ela planava para baixo. A habilidade de voo do osso do Imperador Azul Prateado alcançou sua velocidade máxima. Se aproveitando da sua própria velocidade, assim como o fato de estar muito mais próximo da Legião Dragão Sagrado, enquanto ainda estava no céu, Tang San esticou seu corpo. Fazendo força com o braço direito,
Ele jogou o tridente do deus do mar como um dardo. Seu alvo estava na linha de frente, já tendo assumido a forma de um mamute gigante, o mestre da escola elefante blindado, o Yan Zhen. Ao mesmo tempo, um anel de luz branca e vermelha se espalhou dos pés de Tang San. As 8 pessoas que haviam se separado da formação, assim como o Dolu Veneno se aproximando pelo outro lado, foram todos envolvidos por ela. Esse era o início do domínio do deus da morte. O Yan Zhen encarou o enorme tridente do deus do mar sem flutuações de poder espiritual. Rindo alto, ele não apenas não demonstrou a menor intenção de recuar como, pelo contrário, até avançou para encontrá-lo, seu corpo inteiro irradiando uma empoeirada luz amarela, pronto para colidir de frente contra ele. Em termos de poder defensivo, o mamute de diamante da escola elefante blindado podia ficar atrás apenas do puramente defensivo rinoceronte gigante blindado do salão da defesa. Apesar de ainda não ter alcançado o nível de título Dolu, a maioria dos títulos Dolu não eram capazes de competir contra ele em defesa pura. Esse tridente que parecia não possuir nenhum traço de poder espiritual não era digno da atenção de Yan Zhen. Não tente bloqueá-lo, a voz de Bibi Dong soou atrás dele, mas seu aviso chegou tarde demais. Do meio das sobrancelhas de Tang San, um raio de luz dourada foi disparado na direção do tridente ainda no ar, atingindo o coração do deus do mar no meio dele. Numa fração de segundo, o tridente se tornou dourado e sua luz estonteante virou o ponto focal de todos os presentes. Bum! A lâmina central do tridente atingiu a cabeça do mamute. A intensa erupção de luz dourada chocou todos os discípulos da escola elefante blindado em volta de Yan Zhen, os fazendo desacelerar por um instante. A defesa desse mamute de fato era incrível. Nem mesmo uma ferramenta divina como o tridente do deus do mar foi capaz de atravessar o corpo de Yan Zhen. Mas mesmo assim, metade da arma ainda estava cravada no seu avatar espiritual. A pressão dos seus assustadores 108.000 Jin no mesmo instante despedaçou os membros dele, o fazendo colapsar no chão com um tampe, sem sinais de vida. Com 89 níveis de poder espiritual, prestes a alcançar o nível de título Dolu, o mestre de uma das novas 7 grandes seitas do mundo, muito conhecido pelo seu poder defensivo, o Yan Zhen foi instantaneamente morto por Tang San com um único ataque. Não apenas o avanço da Legião Dragão Sagrado desacelerou, como até do lado do Império Seldou, o Marechal Gelon não conseguiu evitar prender a respiração diante dessa cena. Ele sabia quem era o elefante celestial o Yan Zhen. Afinal, ele próprio possuía um espírito do tipo defensivo. Vendo o Yan Zhen ser morto de forma bruta por um único golpe de Tang San sem sequer usar seu espírito, ele finalmente compreendeu o porquê de ele estar sentado em uma posição superior à do grande marechal do exército e até ganhar o título de tutor imperial da sua majestade. Esse jovem que parecia não ter muito mais que 20 anos, na verdade já havia alcançado um nível extraordinário. Uma enfurecida intenção assassina também caiu sobre a Legião Dragão Sagrado junto com o tridente do Deus do Mar. Depois que seu poder espiritual alcançou o 90º nível, o domínio do Deus da Morte havia evoluído para o seu nível máximo. Aquela assustadora sede de sangue engoliu os mestres dos espíritos da escola elefante blindado e dragão sagrado de uma vez só. Avancem para dentro da formação para evitar habilidades espirituais de ataque em área, gritou Tang San. Virando um borrão, ele avançou até o corpo de Yan Zhen. Esticando a mão direita, ele recolheu o tridente do Deus do Mar. Nesse momento, ele também liberou seu espírito. Sem ocultar nada, iluminado pela luz dourada do tridente do Deus do Mar, seus assustadores 5 anéis pretos e 4 vermelhos de repente apareceram diante de todos os mestres dos espíritos. O impacto visual desse momento fez a Legião Dragão Sagrado sentir como se estivesse diante de um inimigo invencível e causou no lado do Império Seldou tanto um choque extremo como um êxtase incontrolável. Até mesmo o sempre estável Grande Mestre não conseguiu conter um grito de choque. Bum! Tang San balançou o tridente horizontalmente e um discípulo da escola elefante blindado que também estava na forma do seu avatar espiritual foi jogado no ar. Seu corpo gigantesco atingiu a formação atrás dele, instalando o caos no mesmo instante. Ao mesmo tempo, ele usou a força reversa para saltar para trás, sua perna esquerda irradiando luz vermelha e se transformando em um gigantesco machado, cortando no meio outros 2 discípulos da escola elefante blindado. A pressão mental de Bibi Dong logo o alcançou. Tang San sabia que não tinha muito tempo restando, ele precisava matar o maior número possível de inimigos antes de ela chegar. Nesse momento, havia inúmeros discípulos furiosos da escola elefante blindado cercando Tang San. Alguns especialistas da escola Dragão Sagrado também estavam avançando na sua direção, liderados por um mestre dos espíritos que havia se transformado em um gigantesco dragão branco, cuspindo um jato branco na sua direção. Esse mestre dos espíritos surpreendentemente possuía 9 anéis de espírito. Tang San não usou suas habilidades de ataque em área. Enfrentando tantos mestres dos espíritos conhecidos pelo seu poder defensivo, mesmo já estando no nível de título Dolu e com seus anéis de espírito de 100.000 anos, essas habilidades no máximo seriam capazes de feri-los e era provável que nem fossem ferimentos graves. Arranhar uma grande área era inferior a destruir uma parte. A presença de Bibi Dong já o estava alcançando e Tang San sabia que só teria a chance de desferir mais um ataque. Com um pop, uma gigantesca ilusão de um dragão azul surgiu atrás dele. Seu braço direito no mesmo instante se tornou completamente azul e essa cor se espalhou até para o estonteante tridente do Deus do Mar. Desde que a obteve, essa arma divina só havia exibido 2 cores,
preto e dourado. Mas nesse momento, ela irradiou uma terceira cor, como as pessoas poderiam não ficar chocadas. Também foi nesse momento que 3 raios de luz irradiaram sobre suas costas, sendo as amplificações de poder espiritual, ataque e atributo. O suporte de Ning Hongrong havia chegado. Com um rugido de dragão que fez os céus estremecerem, acompanhado pelos sons de relâmpagos, um raio azul em forma de dragão irrompeu da lâmina central do tridente do deus do mar. Bum! O ataque do dragão branco blindado também era uma 8ª habilidade espiritual. Mas contra esse raio em forma de dragão, ele sequer teve a capacidade de bloquear o ataque do oponente. Quando o rugido de dragão reverberou, as escamas de todos os discípulos da escola dragão sagrado se arrepiaram. Esse era o efeito de encontrar um ser superior da mesma raça. Até mesmo esse título Doulu se sentiu suprimido. Com outro pop, aquele raio em forma de dragão desapareceu sem fazer sons, logo acima daquele dragão branco blindado. Num piscar de olhos, seu corpo esbranquiçado foi completamente tingido de azul e com uma forte rajada de vento, se espalhou em forma de cinzas azuladas. Nem mesmo seus ossos restaram. Diante desse ataque tão poderoso, até mesmo Tang San ficou um pouco chocado. Virando a cabeça na direção de Ning Hongrong atrás dele, ele sabia que, mesmo tendo usado uma habilidade poderosa, sem as amplificações dela, ele jamais teria sido capaz de matar esse título Doulu com um único golpe. Afinal, até mesmo as habilidades de um anel de 100.000 anos não eram tão assustadoras assim a ponto de instantaneamente matarem mestres dos espíritos do mesmo nível. Esse raio azul em forma de dragão que Tang San usou era a 2ª habilidade do osso do braço direito da Piton Touro Céu Azul, o Trovão Céu Azul Desvanecente. Uma habilidade espiritual de ataque de alvo único. Ao realizar esse ataque por meio do tridente do Deus do Mar, ele não apenas era capaz de condensar o dobro do seu poder original, como também lhe permitia economizar uns 30% de poder espiritual. Como uma verdadeira ferramenta divina poderia ser tão simples assim? Nos últimos dias, Tang San esteve digerindo as informações que o tridente do Deus do Mar gravou em seu cérebro, se esforçando todos os dias para cultivar suas habilidades com ele. Apesar de ser uma arma formidável, se o oponente estivesse familiarizado com seus atributos, seu poder em uma batalha de verdade sem dúvida seria bastante reduzido. A única forma de torná-lo realmente eficaz era fundi-lo por completo com suas próprias habilidades espirituais. Apenas alguns segundos haviam se passado desde que Tang San se juntou à batalha. Mas ele já havia matado tanto o mestre da escola Elefante Blindado, o Elefante Celestial Yan Zhen, como o único título Doulu e também mestre da escola Dragão Sagrado, o Dragão Sagrado Tuobashi. Ao mesmo tempo, esses dois também eram o comandante e vice-comandante da Legião Dragão Sagrado. Nem mesmo o próprio Tang San imaginou que seria capaz de aniquilar os inimigos tão rápido assim em um ataque com força total. Esse também era o motivo de Bibi Dong ter ficado tão perturbada a ponto de imediatamente se jogar no campo de batalha assim que viu Tang San atacando. O efeito de um único poder de verdade em uma batalha mal podia ser imaginado. Mas foi então que uma crise desceu sobre Tang San. O chão sob seus pés tremeu de repente. Ele só sentiu seu corpo sendo restringido por uma força incorpórea e, logo em seguida, inúmeros espinhos negros e roxos irromperam do chão, tentando perfurar seu corpo. A imperatriz do Império dos Espíritos, Bibi Dong, finalmente havia chegado. Enquanto Tang San entrava na batalha, os outros demônios da Shrek também não ficaram parados. Com sua poderosa disposição, Daimo Bai diretamente avançou contra a formação inimiga, usando suas habilidades de suporte enquanto se transformava em um tigre branco. Ele já havia acabado com 2 imperadores espirituais da escola Elefante Blindado. Ma Hongijun primeiro ativou a chuva de meteoros da Fênix na retaguarda da Legião Dragão Sagrado e então, imediatamente imolou um dragão branco blindado na forma do seu avatar espiritual com o golpe da nuvem perfurante da Fênix, também entrando no modo de batalha. Oscar comeu uma salsicha espelhada feita com o sangue de Daimo Bai, também invocando seu clone. Enquanto isso, Xiao Wu havia acabado de quebrar o pescoço de um membro da escola Dragão Sagrado. A força deles podia não ser tão grande individualmente, mas não se esqueça de que, atrás deles, estava a mestra dos espíritos de suporte número 1 do mundo, Ning Hongrong. Com suas várias amplificações de 90%, cada um dos demônios da Shrek era capazes de alcançar a força de um título Doulu. A lança partidora de almas de Yang Wood era igualmente tirânica. Quer fossem mamutes ou dragões, suas defesas simplesmente não eram capazes de desacelerá-la. Em termos de número de inimigos mortos, ele estava ganhando. O mais poderoso ataque combinado com o mais poderoso suporte, o terror dessa força destrutiva era o suficiente para deixar as pessoas de boca aberta. Dugubó discretamente surgiu na retaguarda. Já na forma do Imperador Serpente de Jade fosforescente, o veneno supremo que ele cuspiu começou a se espalhar e até o chão ganhou uma leve cor de jade. Bum! O cabo do tridente do Deus do Mar bateu com força no chão, pulverizando aqueles espinhos protuberantes. Tang San também aproveitou a força para pular no ar. O Imperador Azul Prateado desapareceu no mesmo instante e o martelo céu claro com seus 3 anéis de espírito surgiu em sua mão esquerda. Sem pausas, ele ergueu o martelo e um feixe de luz negra e amarela misturadas emitiu uma gigantesca onda de choque na direção de Bibi Dong que agora, já havia tomado a forma do Imperador Aranha da Morte no ar. Bibi Dong estava verdadeiramente furiosa agora.
A carapaça sobre seu peito se solidificou e suas mãos em forma de garra fizeram movimentos de corte. Inúmeras lâminas negras arroxeadas formaram um bizarro escudo na sua frente, bloqueando o ataque de Tang San. Ainda assim, Bibi Dong sentiu seu corpo afundar, caindo na direção do chão. Tang San grunhiu. Seu corpo se tornou um borrão no ar enquanto ele dava uma cambalhota, a ponta do tridente do deus do mar quebrando o pescoço de um mamute e então ele precisou recuar mais de 10 passos antes de recuperar o equilíbrio. Apesar de já estar no 93º nível e ter usado o martelo céu claro junto com o canhão titã do firmamento, a diferença absoluta entre seus níveis ainda o deixou em desvantagem. Assim como ele havia suprimido por completo esses mestres dos espíritos da Legião Dragão Sagrado antes, o poder espiritual de Bibi Dong tinha um efeito de supressão total sobre ele. As legiões do rol dos espíritos eram dignas de serem chamadas de elite. Vendo Bibi Dong liderando um grupo de títulos Doulu em seu auxílio, eles rapidamente se dividiram em 2 grupos dando a volta pelas laterais e deixando um espaço no centro para os títulos Doulu lutarem. Bibi Dong trouxe consigo 8 títulos Doulu e, apesar de o lado de Tang San também ter 8 pessoas, Ning Hongrong era uma mestra dos espíritos do tipo suporte. Com seu suporte, seus companheiros eram capazes de exibir a força de títulos Doulu, mas sem dúvidas, o poder total do rol dos espíritos ainda era superior ao deles. Isso sem levar em conta que, com exceção de Tang San, o tempo que os outros demônios da Shrek eram capazes de manter o nível de força de um título Doulu também era limitado. 7 dos títulos Doulu do Impérios dos Espíritos foram atrás de Dai Mubai, Oscar, Ma Hongijun, Xiao Wu, Zhu Zuqing e Yang Wood, assim como de Dugubó. O restante escolheu Ning Hongrong como seu alvo. Eles naturalmente compreendiam que Ning Hongrong era a peça-chave para essa batalha. Assim que a matassem, o exército do Império Céu-Do entraria em colapso no mesmo instante. Não se importem comigo, Ning Hongrong gritou e a luz do seu suporte não deu a menor indicação de desaparecer. Com seu poder espiritual no 83º nível, ela era capaz de dar suporte aos 8 ao mesmo tempo e, tirando Xiao Wu, os outros 7 até tinham chance de vencer seus oponentes. A própria Xiao Wu não estava em uma situação muito perigosa por enquanto. Mesmo não tendo a capacidade de derrotar um oponente do nível de título Doulu, com o suporte de Ning Hongrong, mais as suas habilidades de teleporte e do corpo dourado invencível, se transformando em um ágil coelhinhos, ela ainda seria capaz de se defender nesse meio tempo. Yang Wood e Dugubó acabaram encontrando velhos inimigos. Yang Wood estava enfrentando o Doulu Lança de Cobra, enquanto Dugubó estava sendo restringido por aquele tóxico Doulu Baiacu. Dizem que, ao encontrar seus inimigos pessoais, as pessoas tendem a ficar bastante furiosas. Depois de ter sido gravemente ferido da última vez, o Doulu Baiacu precisou de um ano inteiro para recuperar sua força original. Agora que encontrou Dugubó de novo, ele não perdeu tempo, iniciando seu ataque e rapidamente engolindo o veneno que ele havia liberado. Ao encontrar esse oponente, Dugubó se sentiu impotente. Seu veneno havia acabado de se espalhar por uns 10 discípulos das escolas Elefante Blindado e Dragão Sagrado, mas ainda não havia exibido seu efeito completo quando ele mais uma vez cruzou o caminho desse cara cujo espírito restringia o seu. O Imperador Serpente de Jade Fosforescente irradiou luz e diretamente se jogou contra o inimigo. Quem atacou Ning Hongrong foi um título Doulu do tipo ataque e agilidade, um especialista tanto em velocidade quanto em ataque. Seu espírito era a Pantera Negra Fantasma. Num piscar de olhos, ele acelerou, assumindo a sua forma de avatar espiritual e deixando apenas uma apagada miragem negra para trás antes de aparecer diante dela. Mas nesse momento, o 8º anel de espírito de Ning Hongrong brilhou discretamente e sua luz negra se espalhou. Num piscar de olhos, o estonteante pagode de porcelana dos 9 tesouros começou a irradiar inúmeras luzes coloridas que se condensaram quando ele de repente se expandiu. Com um flash, o Doulu Pantera Fantasma sentiu como se tivesse colidido contra uma parede de ferro e foi jogado para trás. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.